Fala, estudantes queridos da segunda série do ensino médio. Bem-vindos mais uma aula de física da segunda série. Hoje vamos falar de satélites. Tema legal aí. Vai discutir um pouquinho a interação dos satélites com relação aí à comunicação e outros usos dos satélites do ponto de vista da tecnologia. E eu tô aqui com ela. Ela é a bióloga do CMSP, uma mulher fundamental aí na biologia. Com a gente aqui, a Ciência da Natureza. Fala, Pri! E aí, pessoal? Olá, pessoal aí da segunda série do ensino médio. Olá, alunos, professores. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aí de física. Boa tarde aqui para o professor Humberto, que está aí com a gente. E vamos embora, né, Giba? Vamos lá falar sobre satélites. Bacana. E eu trazer meu filho aqui, o Apolo. Ele veio aqui, se assustou, é muita gente feia. E aí se assustou, né? Tadinho, né? Ele se assustou. Ele ficou aqui e falou, não, eu não quero, não, ver esse pessoal aqui. Mais uma hora eu vou trazer ele. Tem um tempo de adaptação, né, a criança, né? Sim, exatamente. Lembra, né, Giba? Aí, olha, no pessoal, esse daí pro pessoal da terceira série, né, que tá acompanhando as nossas aulas de biologia, quando a gente fala aí de adaptação ao meio, o Apolo, ele precisa se adaptar ao meio primeiro. Ele chegou aqui e se assustou um pouquinho, né, aquele monte de gente ali. Mas ele tava fora lá, olha, vai assistir pelo YouTube, né, o Apolinho vai assistir pelo YouTube a hora do Papai Giba. Olha, tô com a camisa do Mário, que olha bonitinho. Só, tá lá, super Apolo, é isso mesmo. Então a aula vai ser especialmente pra ele, né, Giba? Isso, o Apolinho que tá assistindo a gente agora aí. Ele tá aqui, né, aqui do ladinho assistindo a gente. Pessoal, quais são os assuntos da aula? Vamos falar os assuntos aí. O que são satélites, como funcionam, como se coloca um satélite em órbita, né? Qual que é a importância dos satélites nas telecomunicações? Muito bacana aí. São os assuntos da aula de hoje, que vai discutir um pouquinho o funcionamento dos satélites, como que esses satélites funcionam, as tecnologias e assim por diante. Certo? Esses são os assuntos da aula de hoje, para discutir com vocês. E eu quero interação no chat, hein? Com o professor Giba. Antes, vamos fazer uma enquete com os nossos estudantes? Bacana, vamos né? Lá, vamos eles lá. Gostam de enquete, né? Ah, sim, eles gostam, Bacana. viu? Pessoal, uma enquete fato ou fake? Vamos falar a primeira enquete. Algumas abelhas têm a capacidade de enxergar no ultravioleta. Fato ou fake? Põe na enquete aí pra gente aí. Põe a musiquinha de fundo. E aí, Pri, como é que tá? Olha só, Giba, interação total aqui na sua enquete e 77% colocou que é fato. Que é fato? Isso Legal, aí, hein? 77%. Quantos por cento colocaram que é fake? 22%. 22%. Acertaram? A maioria acertou, é isso né? aí. É fato, né, Pri? Os insetos Sim. em geral, né? Exatamente, né? Os insetos aí, de maneira geral, né, eles conseguem enxergar aí na ultravioleta. Justamente porque a composição dos olhos, né, do inseto também é diferente. Então, ele tem uma série ali de células que eles conseguem, então, também enxergar na ultravioleta. Isso aí. Bacana. E parabéns que eu colocou o fato aí. Olha, mais uma informação importante aí sobre os insetos, né? Eles têm a capacidade de enxergar no ultravioleta. Legal aí, parabéns. Vamos fazer uma enquete? As cores são propriedades da luz e existem independentemente da interpretação do cérebro. E aí, pessoal? Essa informação, fato ou fake? Rola a enquete pra nós aí.
Olha só, Giba, que bacana. E o pessoal participando bastante, viu, da enquete. E aí, Giba, olha só, para sua segunda pergunta, 65% dos participantes colocaram que é fato. E 34% colocaram que é fake. E aí, Giba? Olha, achei que eles caíram, hein? Eu acho que caíram na pegadinha. Olha só, pessoal, hein? isso é fake, hein? As cores não é propriedade da luz, né? A luz é decomposta, né? E a luz branca, ela consegue se decompor, né? Em várias frequências. Lembra das frequências? A gente falou das cores dos objetos, desvendando as cores. E outra, pessoal, cor é uma interpretação do nosso cérebro, né? Na verdade, o que a gente vê é a frequência, né? É isso mesmo, Então, né, o que Giba? acontece? O nosso cérebro não tem essa ideia de cor, né? O que ele interpreta é a frequência que chega na nossa retina, e aí existe uma interpretação que a gente fala ali, a cor é vermelha, azul. Isso é uma interpretação que a gente tem no cérebro, nosso cérebro tem essa interpretação para conseguir distinguir aí certas relações aí com o meio externo, certo? Então, isso é fake. Então, fica ligado nisso aí, pessoal. Cuidado, hein? Na verdade, não existe independente do cérebro. Depende da interpretação do cérebro, né? E o que existe é Isso frequências. Exatamente, né? Então, o que a gente olha lá, na verdade, né, são a frequência, né? E aí o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, né, quando passa lá a luz pelo sistema óptico, né, pelo nervo óptico, chegando Tem até as células o cérebro. fotossensíveis, né? Exatamente. Os cones, os bastonetes. Exatamente. Aí sim a gente faz a interpretação da cor. Não é à toa que a gente pode pegar e colocar um objeto e depois que você vai eliminar esse objeto, sai com a cor diferente, né? Sai com outra interpretação, né? Sim, exatamente, né? E dependendo, inclusive, da composição genética, do patrimônio genético do indivíduo, ele pode ver aí cores de formas diferentes. Inclusive os daltônicos, né? Eles veem cores aí de formas diferentes. Então depende, né? Depende da interpretação do cérebro e não é uma propriedade da luz, né? Na verdade. Beleza, pessoal? Essa é fake, hein? Cuidado com essa questão da cor aí. Muito importante, se cair em prova pra vocês, hein? Vamos descer a enquete? Vamos descer a enquete e falar. Por meio da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, lembra da aula da semana passada? Quem assistiu essa aula vai acertar, hein? É possível saber a temperatura do universo? Fato ou fake? Rola essa enquete aí! Olha só, Giba, que bacana, né? O pessoal aí interagindo bastante. Esse daqui ficou um pouco dividido, hein? Dividido? 51% colocou fato e 48% colocou fake. Nossa, ficou bem, né? Ali, 50%, É 50%. verdade. E aí, Giba, o que você tem para contar para pessoal, nós? Então aí, fato! É fato. Quem colocou 50% é fato, né? Lembra que eu comentei com você? Radiação cósmica de fundo, né? Todo corpo que emite radiação, você pode saber a temperatura, né, dele, através da radiação que ele emite. E através da radiação cósmica de fundo, né, que foi descoberto por 2 cientistas aí, trabalhando com a questão de interferência de rádio, assim por diante, dá para saber também a temperatura média do universo, né, no caso, beleza? Então, isso é fato! Parabéns para quem participou aí, os nossos estudantes. Gostei, legal a parte de fato ou fake, né? Super bacana, mais conhecimento né? para o nosso estudante, né? Exato, e deu aí também pra gente relembrar um pouquinho, né, Giba, a respeito aí de alguns conceitos que foram abordados nas aulas anteriores, né? Isso, muito bacana. Pessoal, olha essa atividade aí pra vocês aí, coloquem no chat pra gente aí. Que grandezas físicas você relaciona com os satélites, né? Qual o objetivo de construir e pôr em órbita um satélite? Um minutinho pra vocês colocar no chat pra gente aí. Depois volta com o Giba aqui, que é a piscina, hein? Um minutinho, rola aí.
E aí, Pri? Olha só o pessoal. O pessoal ainda está chegando, né? Então temos aqui o professor Humberto, né? Desejando boa tarde para todo mundo. Quer dizer, não teve interação nenhuma? Não. Não. Resumindo, não. Mas, Giba, Conclusão, ninguém falou nada. é só boa tarde. Só Mas, boa tarde? Giba, Boa eu tô tarde é tentando... grandeza, não? Não. Não é. Boa tarde, pessoal. Sei, o pessoal ainda tá interagindo ainda, né? O pessoal Ele tá gosta. chegando, Giba. Tem que dar um Isso, tempo ainda dá um pro tempinho, pessoal. Né? A interação tá de boa com a gente aí. Tá 100% de interação, você viu que legal? Tá 100% a interação. é Muito isso bacana a mesmo. interação. Olha, pessoal, grandezas físicas, né? A gente pode falar da lei de Newton, podemos falar de força, podemos falar de velocidade do satélite, força, peso de um satélite, né? Tem energia cinética vinculada ao satélite, né? Você tem velocidade do satélite. Tem várias grandezas físicas, né? Relacionadas aos satélites, né? Tem interação por ondas eletromagnéticas, né? Recepção e emissão de dados, certo? E é o objetivo de colocar em órbita, a gente vai ver o objetivo aí durante essa aula. Qual o objetivo de colocar um satélite em órbita, né? Qual que é a importância desse satélite aí estar em órbita, né? Então a gente vai ver isso durante as nossas aulas aí sobre isso, beleza? E aí, quais são os usos dos satélites? O satélite, você tem vários usos, né? Você tem o sinal de rádio, TV, são dados por satélite, a parte de comunicação, né? Navegação GPS, aviões, né? Comunicação via telefonia, tudo isso aí é via satélites, né? E é importante devido à comunicação aí com o sistema. A parte de meteorologia, estudo de queimadas, tempestade, né? A questão do Desmatamento, né, o Pri? A gente fala muito da questão do desmatamento, da questão das queimadas. Os satélites são Sim. importantes para fazer esse mapeamento, né? Exatamente, Da a gente Terra. tem vários, né, geossatélites, geolocalizadores, que Isso. eles são utilizados aí nesses processos aí de desmatamento, em queimadas, para dar um panorama geral, né, de como tá, por exemplo, a cobertura vegetal de uma determinada região. Então é por isso que é importante o satélite, né, do ponto de vista aí da meteorologia, né, e do ponto de vista de saber como que está aquela região, se está tendo mais desmatamento, se está tendo mais queimadas, e fazer um monitoramento remoto, né, dessa questão aí, beleza? Investigação astronômica, certo? O grande satélite que ficou um bom tempo, e está aí, né, um bom tempo, né, no espaço, o satélite, o Hubble, né, que envia várias imagens, né, muito bacana aí sobre galáxias distantes e assim por diante. Também para uso militar, né, tem muitos satélites que tem câmeras de infravermelho para localização, pessoas fugitivas, né? É verdade. Praticamente aí. E aí eles usam também para monitoramento aí do sistema, né? Comunicação em geral, né? Navegação também é muito usado, a parte de navegação, sinais de rádio. E aí, pessoal, ó, tem mais de 2.000 satélites em órbita hoje, né? A vida útil de um satélite é aproximadamente 10 anos. Professor Gibi, o que acontece depois que o satélite não é mais utilizado? Então aí tem a questão o ser humano é fogo, né? Você tem um lixo na parte da Terra, né? E também tem lixo espacial, né? Exatamente. Então hoje a grande preocupação hoje dos cientistas, né? É a quantidade de lixo espacial, que são satélites que não tem mais uso e ficam aí, né? Orbitando a Terra, perigoso até chocar com outros satélites, né, de utilidade e assim por diante. Então essa questão é fundamental de como discutir para retirar esses objetos do espaço, né, Pri? Uhum. Que aí tem um lixo espacial que é uma questão que tem que ser bem avaliada. Certo, pessoal? Exemplo de órbita, né? Você tem aqui, pessoal, ó, a cada órbita você tem um tipo de satélite aí, ó. A Sputnik 1, né, o primeiro satélite artificial, estava a 215 quilômetros, tá? Aí tem o Estação Espacial Internacional, né? A Estação Espacial Internacional está a 304 km da Terra. O telescópio Hubble está a 595 km da Terra, tá? Entre 7.000 e 1.700 são satélites de órbita polar, né? Que circulam em torno aí dos polos da Terra, beleza? E aí você tem os satélites geoestacionários, tá? Que está a 36 mil quilômetros da Terra. Então cada órbita específica. E nossa Lua, né? É um satélite artificial, né? No caso. Não, artificial não. Não, nosso satélite natural, né? É isso aí. Já trocando, né? Eita, nós, hein? Você vai falar aí, né, no chat. Hein? Então a Lua é um satélite natural. Uhum. Assim como o Marte tem 2 satélites natural, né? Deimos e Phobos, né? No caso. Aqui a gente tá falando de satélites artificiais, produzidos pelo homem, né? E com tais finalidades aí que a gente viu anteriormente, tá? Aí o satélite geoestacionário que fica orbitando ali, mandando as informações para a Terra, tá? Tá aí a ideia do satélite geoestacionário, né?
sempre acima de um ponto em relação à Terra. O período é proporcional à distância, né, pessoal? Lembra aí o período, né? Então, quanto maior a distância que ele está da Terra, né, maior é o período de orbital em torno da Terra, tá? Esse é aqui o raio da órbita, e aí mostra aí como que acontece essa questão dos satélites, a relação do período, né? Pessoal, lembra também, né? Quando o satélite está acima, você tem uma relação também da gravidade, né? A gravidade que está aplicada naquele sistema no satélite depende de uma constante, né? A massa, e aí também depende de uma distância ao quadrado, né? Então aqui, como a gente pode calcular, por exemplo, qual é o campo gravitacional aplicado naquele satélite, né? Quando ele está a uma distância h da Terra. Então você tem essa relação, esse cálculo aqui, a gente pode fazer esse cálculo para saber qual é o campo gravitacional aplicado nesse satélite aí. Beleza? Período proporcional aí à distância, né? No caso. E aí tá mostrando... Olha que legal, pessoal. Esse gifzinho aí mostra, né? Como que acontece aí o movimento do satélite em torno da Terra. Bacana, né? Mostrando como que é o movimento, né? É verdade, né, Giba? E dá pra ver até no GIF, parece que tem mais de um satélite, mais né? de um satélite, tem né? Vários satélites. Pelo menos tô contando, contei 3, pelo menos. Aí, 3, é isso aí. Rolando aí ao redor da Terra. E a órbita de satélite, né, tem que ser muito bem calculada, né? Pra não ter choque entre satélites, né? Então, são órbitas muito bem calculadas, né? Para não ter até a questão de choque entre satélites e assim por diante. Beleza? Pessoal, vai ter aí um videozinho legal para vocês aí, do matéria de capa que fala sobre satélites, né? Com relação ao espaço, como esses satélites, a função desse satélite. E aí roda o videozinho, depois a gente volta aí para discutir um pouquinho, tá? Roda aí! Como é feita a comunicação entre os controles da Terra e as naves no espaço, sejam satélites de comunicação ou naves que já deixaram o sistema solar? É isso que a gente vai ver agora. There are around 1,700 operational satellites currently orbiting Earth and beyond that we still communicate with. Existem atualmente 1.700 satélites em órbita da Terra. O número se refere aos satélites de comunicação de uso comercial. São aqueles dos quais se conhece a trajetória e que não estão, até onde se sabe, a serviço das agências de espionagem das grandes potências. Como é feita a troca de mensagens com esses satélites? Há várias maneiras de se estabelecer a comunicação, seja com aqueles que se encontram na órbita mais próxima da Terra ou naves como a Voyager 1, que há muito tempo já deixou o sistema solar. São vários os equipamentos utilizados para o contato. Vamos supor que é preciso enviar um sinal a um satélite situado em órbita geoestacionária a 36 mil quilômetros de altitude. Inicialmente, a mensagem é convertida em onda de rádio, que é um tipo de radiação eletromagnética. Essa onda viaja a 300 mil quilômetros por segundo, a velocidade da luz. Assim que a mensagem é convertida em sinal de rádio, será transmitida por uma antena terrestre para o satélite, que, por sua vez, é dotado de antenas ultrassensíveis. Em seguida, os sistemas de bordo do satélite vão converter o sinal para um código que os computadores podem decifrar. A maioria dos satélites é dotada de sistemas de uplink e downlink para garantir esse tráfego de ida e volta. Em 1962, a NASA começou a construir os sistemas de comunicação que seriam utilizados pela missão Apollo. Aquelas naves foram mais longe do que se imaginava e os astronautas poderiam estar em diferentes módulos. Ao mesmo tempo, surgiu o desafio de transmitir imagens de televisão do espaço para a Terra. Foi desenvolvido então um sistema denominado Amphitheat S-Band, capaz de enviar mensagens de ondas de rádio, voz e televisão. Tudo isso utilizando diferentes frequências, mas através de uma única antena. Esse sistema se comunicava com a nave Apollo a partir de antenas terrestres. Isso permitiu que o controle de voo mantivesse contato permanente com os astronautas, com exceção do momento em que a nave passou para a face oculta da Lua, onde o sinal não chegava. Mas isso durava apenas 40 minutos. Nesse período, os astronautas tinham que acelerar os motores, em manobra crítica, para garantir a rápida chegada ao outro lado. Não apenas para retomar o contato, mas também para assegurar aos controles de terra que a nave seguia a trajetória prevista.
Essa foi a primeira vez que uma equipe no espaço falou com a Terra. A Apollo 8 foi a segunda missão tripulada desse projeto e teve início em 21 de dezembro de 1968, terminando uma semana depois, no dia 27. Embora os 3 astronautas a bordo não tenham pousado na Lua, eles foram os primeiros a dar a volta completa no satélite, enviando fotos inéditas do solo lunar. O pouso na Lua só iria ocorrer em 20 de julho de 1969, com a Apollo 11. A perda do sinal também pode ocorrer com os satélites em órbita da Terra, quando o transmissor não tem uma rota sem obstáculos até os satélites. Para resolver esse problema, a NASA criou uma rede espacial que interliga satélites em órbita geoestacionária com estações terrestres, alcançando todos os pontos do globo. Esta rede garante cobertura a todos os satélites em torno da Terra. Mas o que acontece com aqueles que estão em pontos distantes do sistema solar ou até mesmo fora dele? A maior distância que um satélite pode chegar antes de entrar na força gravitacional do Sol é de 1.500.000 quilômetros. E as naves que se encontram a bilhões de quilômetros de distância da Terra? A Voyager 1 é o objeto feito pelo homem que alcançou a maior distância até hoje. Foi lançada em 1977 para colher dados fora do sistema solar. Atualmente ela se encontra a mais de 20 bilhões de quilômetros de distância e viaja a uma velocidade de 62 mil quilômetros por hora. Os transmissores da rede espacial da NASA não têm potência suficiente para alcançar a Voyager 1 e outras naves tão distantes. Nesses casos, é utilizado um sistema denominado Deep Space Network, ou seja, rede espacial profunda. Essa rede utiliza antenas situadas em 3 pontos do planeta: Estados Unidos, Espanha e Austrália. As antenas estão localizadas em pontos equidistantes da Terra. Cada complexo tem uma antena maior, de 70 metros de diâmetro, e 2 menores, de alta capacidade. Os satélites que operam perto da Terra têm normalmente antenas de baixa capacidade que espalham seus sinais em todas as direções. Desse modo, fica mais fácil captar seus sinais de qualquer ponto do planeta. Já aqueles situados no espaço profundo usam antenas de alta intensidade que dirigem suas ondas de rádio para determinados pontos, de maneira que eles se tornam mais fortes quando chegam à Terra. Bacana, Muito né, legal, Giba? hein? Muito legal, né? Quando a gente fala aí a respeito dos satélites, conhecendo um pouquinho mais aí a respeito dos satélites, Como né? é que é a Bem transmissão de bacana. dados, né? Que a NASA usa muito, né? Os satélites. A questão da interação com outros satélites, né? Comunicação. A questão da exploração espacial, né? Que ele falou exploração espacial, né? Exatamente. A corrida espacial, né? Se a gente relacioná-la também com o período histórico, né? Da Guerra Isso, Fria, da essa Guerra questão Fria. aí da corrida espacial. Então, muito se desenvolveu nessa época justamente para conseguir ali ver quem é que Quem tem mais- chegava primeiro. Que é mais potente, né? O Exato. primeiro satélite lançado pela humanidade foi o Sputnik 1. O primeiro satélite foi artificial lançado, né? Sputnik 1, se não me engano, foi em 1957. Se eu não me erro a data, né? Você vê como é que é. Aí em diante começou a corrida espacial para ver quem... Aí mandaram até uma cachorra, né? Uma cachorra na época, né? Eles mandaram para órbita também, né? Pra órbita, Exato. Ó, até o Pro Ademir colocou, né, que foi muito importante esse vídeo passado na aula, né? Que Legal. realmente foi aí para dar uma demonstração, né, mesmo, como que foi essa questão do desenvolvimento espacial, né? Não, legal que os nossos professores podem passar esse vídeo de novo para o estudante e aí fazer outras atividades, né? Sobre a relação do satélite, a história, sim, né? Exatamente. Pode, Desenvolvida. exato, pode relacionar com essas questões dos processos históricos, pode até relacionar mesmo com essa questão do desenvolvimento da ciência, Da dessa questão da tecnologia. corrida espacial, né? Isso. Bem bacana. Muito legal. E aí, pessoal, bem boa! Vamos falar um pouquinho também mais, continuar aqui, né? Condições necessárias para manter um satélite, um corpo em órbita, né? Ideia de Newton, né? O que aconteceria com objetos lançados de alturas cada vez maiores? O que é velocidade de escape, né? Pessoal, aí o que acontece? Se você lançar cada vez um objeto, cada vez uma altura maior, o que vai acontecer? Chega uma hora que ele entra em órbita, né? Esse objeto começa a entrar em órbita e aí você tem uma velocidade mínima, né? De escape, no caso da Terra, é de 11,2, né, quilômetros por segundo. Então essa é a velocidade mínima para mandar um objeto para fora da Terra, né? Chama velocidade de escape, 11,2 km por segundo, né? E aí,
Quanto mais alto esse objeto for lançado, chegou que ele tem órbita em torno da Terra e fica, né, orbitando ali com a sua função onde foi produzido esse material. Certo? Pessoal, tem essa atividade aí para vocês, né? Nossos professores quiserem fazer com o seu estudante, qual que seria a alternativa correta, e aí pode usar essa atividade com o estudante, depois discutir um pouco mais sobre a questão dos satélites e a função dele. Certo, Pri? É isso Fechou? mesmo, fechamos, né? O Procídney, só relembrando da cachorra, que é a Laika, A Laika, isso. Que ela, né, infelizmente, ela morreu. Isso. E o Pro Adão também colocando sobre o vídeo, que foi muito esclarecedor. Bacana. Fechamos, né, Giba? Fechamos, pessoal. Muito obrigado aí por vocês aí, a participação. E aí, próxima aula tem mais, hein? Não percam. Obrigado, Priscila. Valeu. Obrigado, Giba. Até mais, gente. Tchau, pessoal.